Paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe grandemente, manda um abraço. Amém! A polícia fez uma investigação e concluiu que Flor de Lis é a mandante da morte do pastor Anderson do Carmo. Vai queimar no inferno! Olá, tudo bem? Eu sou o Hafner, falando aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Em 1 ano e 2 meses, a polícia e o Ministério Público desvendaram muitas histórias. Intrigas, brigas, disputa por dinheiro e poder. Uma trama de mentiras. Uma história que parece enredo de série. A investigação do assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal e cantora gospel Flor de Lis, chegou ao fim nesta semana. Ele foi morto a tiros em junho do ano passado na garagem da casa da família em Niterói, região metropolitana do Rio. Flor de Lis foi denunciada como mandante do crime, que teve participação também de parte dos filhos do casal. Além de Flor de Lis, mais 10 pessoas foram denunciadas à justiça. 9 delas tiveram a prisão decretada e já estão presas. 7 pertencem à família. São 6 filhos e uma neta. Anderson chegou à família como filho adotivo de Flor de Lis. Namorou a filha biológica dela, mas depois se casou com a parlamentar, 16 anos mais velha. No total, o casal teve 55 filhos, entre biológicos, adotivos e afetivos. A morte do pastor foi planejada por cerca de 8 meses, período em que ele foi envenenado várias vezes, mas sobreviveu. A família deixou rastros na internet, que ajudaram a polícia a desvendar o crime. Trocas de mensagens e pesquisas na internet mostram que filhas da deputada federal e do pastor Anderson do Carmo procuraram maneiras de matar o pai. Nas buscas da pesquisa ali, por exemplo, tinha tipo de veneno e até matador de aluguel para assassinar o pastor a mando de Flor de Lis. Como era o clima na família da deputada na época do crime? O que dizem testemunhas que viveram na casa? Como era a relação de Anderson e Flor de Lis? Ele nunca desconfiou das intenções da mulher? E as autoridades nunca se preocuparam em fiscalizar o que acontecia com as crianças dentro da casa da deputada? A versão inicial do crime de latrocínio, de que o pastor tinha sido vítima de um roubo, num primeiro momento já não convenceu. Os investigadores não ficaram convencidos daquela história. Eles não acharam que havia sido aquilo. Já desconfiaram num primeiro momento. Mas, de qualquer forma, obviamente não descartaram, ainda era muito prematuro, mas acharam que a versão não era muito factível. Os agentes aqui da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana, falam em execução. Eles contam que foram pelo menos 15 tiros, que os bandidos usavam capuz, doparam o cachorro da família e fugiram sem levar nada. 2 filhos da Flor de Lis, o Lucas e o Flávio, que foram os primeiros a serem presos, eles já tinham mandados de prisão por outros motivos. Então a polícia se aproveitou disso, entre aspas, usou isso a seu favor, prendeu os 2 e começou a trabalhar os 2 na delegacia, conversar, tentar colher deles informações, mas realmente já havia uma desconfiança de que aquela versão não era condizente com a realidade. E no fim das contas, os 2 foram justamente os que estavam envolvidos diretamente com a execução. O Lucas, responsável por ajudar na compra da arma, e o Flávio por ter atirado no pastor. A polícia acredita que a própria Flor de Lis deu o sinal para que o plano de matar Anderson do Carmo entrasse em ação. Às 3h03 da madrugada daquele domingo, ela mandou uma mensagem para a filha adotiva Marzi, que foi presa na segunda-feira.
Flor de Lis, ela tinha um núcleo dentro da casa que era mais próximo a ela. Eram filhos e netos que eram considerados preferidos, vistos como preferidos. Eles tinham regalias na casa, tinham acesso a uma despensa exclusiva, ganhavam mais presentes, dinheiro. Então era um núcleo que incluía os 3 filhos biológicos dela, que era mais próximo a ela e tinha essas regalias. Os outros filhos, principalmente os que não estavam nesse grupo, não gostavam dessa situação. Era alvo de muita reclamação, de muitas intrigas dentro da casa. O pastor, ele sempre teve uma postura de não gostar dessa diferenciação que a Flor de Lis fazia. E ele sempre buscava que o tratamento fosse igual, que todos trabalhassem, que todos tivessem os mesmos direitos ali dentro. Então já havia essa ruptura, uma ruptura que se tornou ainda maior depois da morte do pastor, porque alguns continuaram ao lado dela, até por estarem envolvidos no caso. Outros que não estavam e não concordaram saíram, perderam contato, mas antes mesmo do crime já havia essa ruptura dentro da casa, intrigas dentro da casa. Carol, e como é que era a relação da Flor de Lis com o Anderson? Por que ele virou um problema para ela? Porque não aparentava ser um casal em crise propriamente, né? Eles, pelo menos nas aparências, num primeiro momento, pessoas com as quais eu conversei diziam que o Anderson era muito apaixonado e que ela parecia ter um bom relacionamento com ele. Isso era o que parecia. Mas o Anderson, ele tinha um temperamento muito forte, ele era uma pessoa centralizadora, então ele tinha... ele cuidava, por exemplo, das finanças, do dinheiro da família, então tudo passava pelas mãos dele. Isso começou a desagradar. Por outro lado, ele também interferia muito na vida política, artística dela, ele gostava de tomar as decisões. E depois que ela foi eleita, talvez ela tenha começado a se sentir mais empoderada, afinal de contas, ela foi eleita deputada, e ela começou a bater mais de frente com ele e discordar, mas as diretrizes na vida dela eram sempre dadas por ele. E isso causou um desconforto cada vez maior, né? E as investigações indicam que quando o grupo liderado por ela, viu que não precisava mais do pastor, porque ele foi uma figura importante nessa ascensão dela, mas quando não precisavam mais, o pastor foi descartado. Nessa rede de intrigas dentro da casa, naturalmente havia também um grupo de filhos mais próximo ao próprio Anderson. E aí há os relatos de tentativas de envenenamento por um longo período e tudo mais. O Anderson, de alguma forma, não sabia que corria risco dentro de casa? Sim, eles dizem que alertaram, que chegaram a conversar com o Anderson, mas o Anderson tinha uma paixão muito forte pela Flor de Lis. Ele realmente era apaixonado por ela, cegamente apaixonado, e ele não acreditava no que diziam para ele. Porque a Flor de Lis não fazia questão de esconder das pessoas da casa o descontentamento dela com as coisas que estavam acontecendo e a vontade dela de se livrar dele, né? Isso fica claro nos depoimentos, mas o Anderson, ele não acreditava. Para ele, isso era impensável. Então, os relatos são de que não conseguiram alertar o Anderson. Quer dizer, conseguiram, mas não conseguiram fazer com que ele percebesse que realmente ele estava correndo risco. Anderson era filho, depois virou genro, namorou uma das filhas da Flor de Lis, depois casou com ela. Tem vários relatos de coisas super estranhas que aconteciam dentro da casa, e isso nunca vazou, né? O que acontecia ali dentro? As relações ali dentro são
difícil de serem compreendidas. Essa conta, esses 55 filhos, eu já tentei inúmeras vezes chegar a fazer uma lista de quem são esses 55 filhos. Mas ninguém da família, pessoas da família, não conseguem me dizer quem são. Porque, como você falou, muita gente passou. Tem casos de pessoas crianças, adolescentes, que as adoções chegaram a ser concedidas pela justiça e a pessoa voltou atrás, não quero, voltou a morar com a família biológica. Tem de tudo, mas ali além dessas situações de pessoas que foram para casa, saíram, tem as relações ali dentro, como você falou, tem filhos afetivos casados entre si, tem uma filha biológica da Flor de Lis que foi casada com um filho afetivo, e eles registraram uma neta adotada. É realmente uma grande confusão. Agora, tudo isso acabou sendo exposto depois da morte do pastor. Isso era tudo velado, ninguém sabia dessas relações muito esquisitas, como você falou, dentro da casa. E isso acabou sendo revelado só depois da morte do pastor, né? Problemas com a adoção, ela que foi eleita com a bandeira da desburocratização da adoção no Brasil. Precisamos acabar com essa burocracia. Nós precisamos acelerar esse processo de adoção. Na verdade, a gente descobriu histórias de crianças que ela nunca adotou. Ela simplesmente registrou no nome dela. Então, muitas coisas vieram à tona depois desse crime. Agora, Carol, você está observando, acompanhando esse caso há mais de um ano. E a Polícia Civil também fez esse trabalho bastante intenso. Qual é o perfil da Flor de Lis? O que a gente pode dizer? Como ela se comporta? Como comportava antes do crime e depois do crime? A Flor de Lis, ela é descrita como uma mulher muito sedutora, convincente. Pessoas que acreditaram nela a vida toda dizem que ela era muito assertiva, ela realmente tem um poder de convencimento enorme. E foi dessa forma que ela conseguiu fazer com que tantas pessoas acreditassem na história dela. Isso, mesmo as pessoas que viviam na casa, que foram filhos que passaram pela casa, dizem que era realmente assim como se ela fosse uma santidade. Ela tinha um poder imenso de fazer com que eles acreditassem naquilo e de que eles acreditassem que eles estavam envolvidos num projeto com um objetivo maior. Um objetivo de evangelização, uma coisa religiosa. E hoje, na verdade, eles veem que eles se sentem usados, muitos se sentem usados, perderam contato com a família e veem que, na verdade, eles foram usados para que ela construísse essa imagem, conseguisse chegar ao poder, afinal de contas ela foi eleita deputada federal, e acham que foram enganados esse tempo todo, justamente com esse poder que ela tem de convencimento. Tem uma testemunha com a qual você conversou, que inclusive viveu na casa um tempo, e faz justamente esse relato, né, Carol? Não só de coisas que ele passou ali dentro da casa, mas dessa dificuldade depois de se desconectar, né? Isso, eu tive contato com essa testemunha pessoalmente, e me chamou muita atenção o relato dele de que ele precisou fazer terapia depois que ele saiu da casa para se livrar, para se desintoxicar, como ele mesmo descreveu, de tudo que ele viveu naquela casa. Ele passou por rituais super tenebrosos na casa. Ele chegou, segundo o relato dele, né? Isso, ele disse que ele foi mantido num quarto sem alimentação, com uma roupa branca. Em determinado momento ele
teve relação sexual com a Flor de Lis, viu, segundo ele, o pastor pedindo autorização também para ter relações com uma filha da casa. Poxa, tá aí um negócio que eu e meu marido não fizemos, Jesus! Sei. Então ele viveu, mas ele disse que ele era muito encantado com aquilo, como se ele tivesse sido hipnotizado mesmo. E ele precisou realmente passar por uma desintoxicação para se livrar daquilo, porque ele tinha medo, ao mesmo tempo que ele era encantado, de acordo com as palavras dele, ele também tinha medo, era um temor, porque isso é uma coisa que até pouco tempo as pessoas falam que até hoje, né, tinham medo da Flor de Lis. Ela, ao mesmo tempo que ela encantava, ela amedrontava. Conseguiram mexer comigo. Agora vamos ver. Então, isso também ajudou com que muitas coisas ficassem escondidas esse tempo todo. Agora, Carol, em paralelo, a gente tem a questão da igreja, né? E também a questão do dinheiro. O que ela construiu nesse período, ela com o Anderson ou sem o Anderson? Como é que ela sustentava essa família? O quanto que esse império, ou houve um império que foi criado no entorno dela? Houve um império. Eles tinham renda. A igreja tinha... eles chegaram a ter 8 filiais do Ministério Flor de Lis. Hoje são só 2. A carreira dela como cantora evangélica da MK Music, ela fazia shows pelo país todo, inclusive no exterior. Isso rendia dinheiro para ela. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Fora o cargo como deputada federal, né? Ela tinha lucros, né? Ela tinha uma receita alta, mas a família é descrita como eles não são pessoas organizadas, esse é um ponto, eles são muito desorganizados, então eles nunca conseguiram fazer com que esse dinheiro fosse bem aplicado. Eles não têm propriedade, por exemplo, a casa de Pendotiba, onde ocorreu o crime, é uma casa financiada, que ainda está sendo paga. Então eles têm muitas dívidas, aluguéis atrasados, porque eles sempre tiveram muita dificuldade de organização com esse dinheiro. E por outro lado, havia um projeto do pastor Anderson, e esse era um ponto também de discordância entre eles. O pastor estava construindo uma sede nova da igreja em São Gonçalo, num local chamado Laranjal. Era uma sede gigantesca. Eu cheguei aí a esse local. E esse projeto estava consumindo muito dinheiro, milhões investidos ali. Então, e a Flor de Lis já passou a discordar também das quantias que estavam sendo investidas ali. Então eles tiveram um império, como você falou, mas eles não souberam usufruir, construir, investir, até porque a casa também consumia muito. Eram 33 pessoas na casa, tirando os 2, e muitos não trabalhavam, e tinha que sustentar todo mundo. Então, o dinheiro foi mal empregado, os gastos eram muito altos, e hoje eu sei que ela continua com dívidas e com dificuldades financeiras. Carol, tem uma pergunta que muita gente tem feito, já vi em redes sociais, acho que todo mundo pensa nisso. Ninguém nunca desconfiou do tratamento dessas crianças, o Conselho Tutelar nunca tentou fiscalizar, porque 55 filhos, nem todos adotados legalmente, ninguém sabia direito o que se passava naquela casa. Em algum momento houve alguma tentativa de se apurar o que acontecia ali? Esse permanece ainda, né? Necessita ser melhor esclarecido, mas pelo que eu consegui apurar, há uma dificuldade pelo fato de serem processos em segredo de justiça até hoje, por envolver menor, mas eu consegui chegar a promotores da época
conselheiros tutelares que me narraram tentativas de tirar, em alguns momentos até conseguiam, né, tirar algumas crianças dela, porque ela, no início, ela vivia em situação muito precária, ela juntava diversas crianças na casa, a fiscalização chegava, ela não tinha documentação das crianças, ela era notificada. Houve uma tentativa no início de fazer com que ela regularizasse, mas essas tentativas foram, né, infrutíferas, não conseguiram fazer com que ela de fato regularizasse totalmente a situação, porque a gente vê até hoje coisas do passado que não foram regularizadas. Então as tentativas ocorreram, mas ainda é um pouco nebuloso esse processo. O que aconteceu, né, ali fim dos anos 90, início 2000, 2001, para que ela continuasse recolhendo crianças, mantendo crianças em situação irregular. Talvez tenha ocorrido uma omissão, que é difícil a gente obter dados justamente por causa desse sigilo em relação às crianças. Agora, falando um pouco da situação jurídica da Flor de Lis. Ela não está presa, ela tem imunidade parlamentar, né? Existe um inquérito que foi concluído. Como é que está a situação dela? Ela tem saído à rua? Ela tem participado de eventos públicos? O que ela tem dito? Olha, ela não se pronunciou ainda, né? A Flor de Lis nada disse depois do seu indiciamento, denúncia. Ela, durante esse tempo da investigação, mais de um ano de investigação, ela sempre se pronunciava, se dizia inocente, fazia postagens quando a morte do marido completava 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela sempre fazia postagens, Dia dos Namorados. Eu preciso da resposta, eu preciso do motivo, e se foi um dos meus filhos, eu quero que eles sejam punidos, eu quero justiça pelo que aconteceu ao meu marido. Mas ela agora se calou. Ela não fez nenhuma postagem, ela não apareceu, não gravou vídeo, fechou os comentários no Instagram, no Facebook ela não conseguiu fazer isso porque não é possível e ela está sendo extremamente atacada. E a gente... eu que acompanho a história, vejo que no início, quando ela ainda não estava indiciada, havia ainda um grupo que defendia ela e brigava com um grupo que era contrário. Agora tá difícil encontrar alguém que ainda defenda ela, né? Mas ela está nesse silêncio, ainda não se pronunciou. Carol, conta um pouquinho do bastidor dessa cobertura, porque é um caso tão inacreditável, né? E acho que as pessoas ficaram muito tempo acompanhando ele meio de longe, juntando peças. Agora que a denúncia foi feita, acho que a gente tem uma visão mais completa. Como é que foi esse trabalho de apuração? Foi difícil juntar essas peças todas? Olha, eu acho que foi um dos trabalhos mais desafiadores, até pela complexidade da família, né, das frentes, a igreja, as adoções, o mandato em si. Então sempre foi, ainda é um grande desafio, porque são muitas frentes a serem atacadas, são muitas histórias. Cada caso ali, né, tem casos de crianças que aquele caso por si só valeria matérias e mais matérias. Então foi muito desafiador. Houve no início até foi o próprio governador que anunciou que a desconfiança do envolvimento dos filhos no caso, e com isso a polícia até se abriu um pouco mais para passar informações e tudo, mas depois se fechou até por conta da desconfiança. Teve isso também, a desconfiança do envolvimento de uma parlamentar é algo muito delicado. Então isso trouxe também, a polícia foi dificultando, né, de passar informação, de dizer, e
a polícia nunca disse que a Flor de Lis era suspeita oficialmente. Isso a gente sabia por fontes, mas oficialmente, por exemplo, a polícia nunca falou isso. A Bárbara Lomba, que foi a primeira delegada que atuou, uma vez foi perguntada e ela falou: todas as pessoas na casa estão sendo investigadas, porque você tinha uma deputada sendo investigada. Então foi um caso muito desafiador, porque é uma figura pública importante, né, com certeza, e com todas essas frentes a serem atacadas. E continua sendo um desafio, porque ainda continuam muitos. Você me perguntou sobre a fiscalização, né? Isso é algo ainda a ser esclarecido. Então, acho que continua sendo desafiador por toda essa complexidade. Bom, agora o caso também será analisado pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Já na quarta-feira já houve a representação do deputado do PSL de Minas Gerais à mesa diretora da Câmara e, portanto, a cassação da parlamentar será avaliada pelos seus pares.